Thomas Harris é o homem que fez a gente entender como funciona a mente criminosa. Ele escreve um tipo de suspense que não depende de velocidade. A tensão vem do leitor perceber que está acompanhando um raciocínio que não devia ser confortável. Não é o crime que assusta, é a clareza com que ele passa a fazer sentido. A leitura se torna inquietante porque você entende o raciocínio do psicopata. O Thomas Harris nasceu em 11 de setembro de 1940 em Jackson, Tennessee, no sul dos Estados Unidos. Ele se formou em literatura inglesa pela Baylor University do Texas. E antes de publicar ficção, ele trabalhou como jornalista policial. Esse período foi decisivo, porque ele acompanhou investigações reais, conviveu com investigadores e criminosos e observou de perto como o contato constante com a violência afeta quem precisa analisá-la racionalmente. O olhar acurado dos livros dele nasce daí, não é de uma imaginação fértil, mas da observação prolongada. Nos romances dele, a investigação é uma construção psicológica. Entender o criminoso deixa de ser um meio para capturá-lo e passa a ser um risco. A narrativa se organiza em torno dessa tensão silenciosa. Quanto mais claro o padrão mental do assassino, mais instável se torna quem tenta investigá-lo. Esse estilo muda o formato do thriller psicológico moderno. Em Dragão Vermelho, de 81, Will Graham é apresentado como alguém capaz de reconstruir crimes porque consegue reproduzir internamente o pensamento de quem os cometeu. O livro acompanha menos a caçada e mais o impacto desse método sobre Graham. A cada avanço, algo nele se desgasta. A empatia, que devia ser uma ferramenta, passa a corroer ele por dentro. O suspense é a expectativa de até onde ele consegue ir sem se perder nesse processo. Já em O Silêncio dos Inocentes, de 88, a gente conhece a Clarice Starling como uma agente ainda em formação, sem autoridade plena e sem controle absoluto da situação. Ela observa com cuidado, responde com precisão e aprende a sustentar longos momentos de pressão psicológica. O Hannibal Lecter aparece pouco nesse livro, mas domina o tempo todo em que surge. Ele analisa as pessoas com calma, identifica fragilidades rapidamente e conduz os diálogos como se estivesse sempre um passo à frente. Grande parte da atenção do livro está nessas conversas, não pelo que acontece nelas, mas pelo que fica implícito depois que elas terminam. Em Hannibal, de 99, o leitor já não está protegido pelo mistério. A narrativa se aproxima da mente de Lecter e passa a expor sua lógica interna com clareza. O desconforto vem justamente daí, da coerência com que ele raciocina. O livro exige do leitor uma convivência prolongada com um pensamento que funciona, mas não deveria ser aceitável. Mas de onde que veio esse personagem tão memorável? Quando Thomas Harris ainda era jornalista, ele esteve no México para fazer uma reportagem. Durante esse trabalho, ele conheceu Alfredo Bali Treviño, um médico educado, calmo e extremamente articulado. Só que aquele homem havia cometido um assassinato e cumpria pena na prisão. A postura do criminoso impactou profundamente Thomas Harris. A ideia de que alguém pode ser intelectualmente sofisticado e tão frio e calculista se tornou um dos eixos centrais da sua ficção. O Thomas Harris sempre foi reservado. Ele evita entrevistas, ele raramente aparece em público e leva muitos anos para concluir um livro. A sua obra é curta porque o processo é lento e cuidadoso. Ele nunca demonstrou entusiasmo com a transformação do Hannibal Lecter em um ícone pop. Para o Harris, o personagem ele não é carismático de propósito. Ele é perturbador para cumprir sua função na narrativa. Essa distância entre o autor e o personagem ajuda a entender o tom contido e frio dos romances. O Thomas Harris escreve com economia. As cenas são precisas, a linguagem é direta e as explicações são mínimas. A tensão cresce no tempo em que o texto deixa o leitor pensando antes de seguir adiante. O medo se acumula lentamente, à medida que certas ideias passam a fazer sentido. Ele está interessado no efeito psicológico de compreender quem comete os crimes. Se você gosta de thrillers que trabalham a mente antes de trabalhar a ação, a leitura dele não é apenas recomendável, ela é essencial. Eu sou Rodrigo Gonzalez e esse é o canal 3 Thrillers. Toda semana, um novo autor, 3 histórias e um tema que vale a pena pensar. Se você gosta de thrillers que misturam psicologia e perigo real, curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim, o projeto continua crescendo e a gente continua explorando o que há de mais fascinante na ficção moderna.